Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer. De Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de
poderoso Deus, maravilhoso, santo, 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 Filho de Davi. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos nós aqui, endereçando até você aí, esse momento de bênção, né? Esse culto, aonde ausente do templo, mas chegando até a sua casa, como tem sido feito durante esses dias. Já passamos aí dos 4 meses, né? 4 meses, dia 22, isso foi na terça-feira, na quarta-feira, dia 22, fez então os 4 meses que nós estamos parados, a igreja está sem congregar, né, sem ter o seu culto presencial. Hoje já é dia 26 de julho do ano de 2020, esse domingo abençoado. Eu quero deixar aqui desde já a minha palavra, convidando você, depois desse louvor aqui abençoado, com esse pessoal aqui, abençoador das nossas vidas, da vida da igreja, como a gente sempre fala, sempre para chegar até você, tem um pessoal que está aqui, trabalhando nos bastidores, para esse culto chegar até você, para a gente estar sendo filmado aqui agora, né? Então está sempre o pessoal do louvor aqui, para chegar até você esse momento, tá certo? Não esqueçam disso. Isso aqui é muito importante, a gente valorizar quem valoriza a gente, né? Então, durante esses 4 meses, o pessoal pegou firme e está aqui, junto conosco aqui, fazendo esse trabalho. Tá? Precioso é uma de que nós possamos verdadeiramente tornar precioso o momento, né? Coisas que a gente até fazendo, mas a mente, né? Por isso que a Bíblia diz que onde tiver teu coração, aí está o teu tesouro. Então, a vida é assim. É a gente que faz as coisas ser valorizadas, tá? Então, valorize esse momento aí, valorize esse momento de culto. Vamos orar, vamos falar com Deus, mas eu quero lhe dar esse tempo aí, enquanto eu estou aqui falando. Você pega aí agora esse tempo e vai, junta a família aí, aonde você estiver, com quem você estiver, para a gente iniciar orando, tá? Invocando Deus na noite desse domingo, dia 26. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Pai bendito, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esse dia, meu Deus. Mais uma semana se passou e estamos hoje no dia 26 de julho do ano de 2020. Poder dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Em meio a toda essa história que está acontecendo, e o Senhor continua com as mãos estendidas sobre a vida do teu povo. Meu Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos pela vida de cada lar, cada família que está nesse momento, Senhor, se juntando a nós para poder congregar ali onde eles estão, ausentes do templo, mas presentes dentro de casa. Isso é a igreja, Pai. E nós te louvamos por isso. Que a tua bênção alcance essa família, essa casa, esse lugar onde o teu filho, a tua filha está, essa pessoa está participando desse culto. Deus, em nome de Jesus, continue com as mãos estendidas. Nós oramos agradecidos também pela tua bênção, vida do nosso ministério de louvor. Senhor, a Thalita, a irmã Érica, o irmão Leonardo, a minha vida, a Judite. Senhor, que estamos aqui fazendo chegar esse culto até essa casa, até esse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos para a glória do teu nome. Amém. Último de julho, e precisamente hoje, nesse domingo, geralmente nós estamos lá em Jaguariaíva, no Paraná. Temos lá um trabalho todo mês de julho, e nós vamos com um grupo aqui da igreja. E esse ano, devido à pandemia,
nós não viajamos, nós não fomos, né? Porque o número está reduzido, lá já está acontecendo os cultos presencial, mas com um número bem reduzido. Pastor Célio, quero deixar aqui o abraço ao nosso pastor Célio, vice-presidente aí da nossa obra, e a toda a equipe dele lá, que trabalha lá juntamente com ele, para que esse trabalho seja realizado lá. A Semana Shekinah tem sido bênção para as nossas vidas. Eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão, que todos os anos já seria agora o quarto, 3 anos, nós já viajamos para lá nessas reuniões, e seria o quarto, mas devido à situação, esse ano nós não viajamos. Ficou entre eles lá com o culto, o número bem reduzido. Tá certo? Mas estamos felizes de poder saber que está sendo lá realizado. Tá? Fica aqui então a nossa palavra de gratidão a Deus pela igreja de Jaguariaíva, Paraná, pastor Célio. E também, irmãos, eu quero registrar aqui que hoje, dia 26, amanhã, dia 27, segunda-feira, olha, 35 anos atrás, eu e a dona Judite, 2 jovens de 19 anos de idade. Estou revelando aqui minha idade a vocês. Há 35 anos, faz amanhã, segunda-feira, que eu e a Judite, com 19 anos de idade cada um, entrávamos na igreja para receber as bênçãos dos enlaces matrimoniais, na cidade de Ribeirão Pires, onde era a congregação onde nós congregávamos na época. Morávamos em Rio Grande da Serra, né, da qual pertencia essa congregação, e nos casamos na congregação onde nós congregávamos, então, que era na cidade de Ribeirão Pires. Depois dirigimos essa igreja, pastoreamos essa igreja por um tempo. Tá? Então, que Deus continue nos abençoando. Fica aqui, irmãos, a minha gratidão a Deus por 35 anos passados. E tem sido bênção até hoje. Eu tenho sempre falado isso para ela. E devido às dificuldades, tudo que se passou, obviamente, todo casamento tem. Mas nós vencemos para a glória do nome de Jesus. Estamos chegando hoje aqui, então amanhã é o dia exato, 27 de julho de 1985. Nós estamos dando esse passo de casamento. E o tempo passou, veio a Jaqueline e o Jonathan, e hoje já casados, bênção nas nossas vidas, e 3 netos. 3 netos abençoados nós temos. A Sofia, né, caminhando para 14 anos, temos o Caleb, com 11 anos, e temos a Luana, com 9 anos. Então, Deus continue abençoando a nossa família. E quero deixar aqui, então, esse registro, tá? Que Deus continue nos dando a graça para caminharmos e que a nossa família continue debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer que eu casaria de novo com ela. Já tenho falado isso para ela, que eu casaria de novo, sim. Tá? Foi bênção na minha vida e tem sido bênção. Foi na minha vida de jovem, com 19 anos, e hoje no nosso ministério, aonde nós passamos, foi bênção e continua sendo bênção na minha vida. Quero dizer aqui que eu continuo te amando, Judite. Eu continuo de coração aberto aí. Registro isso aí dentro de você. E é lógico que vai ficar em rede social agora, olha aí. Tá bom? Deus nos abençoe, Deus continue te abençoando e me abençoando e fazendo você ter paciência aí comigo. E com certeza nós vamos chegar lá na idade avançada até o dia do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Ore por nós, irmãos. Ore por nós. E essa tem sido o nosso momento. Essa semana me deixou muito alegre. Aquilo que, quando a gente lembra, né, de uma data tão importante dessa. Tá certo? Eu agradeço a Deus também pela vida da igreja aqui na cidade de Araras. Os obreiros dessa igreja, a igreja num todo. E eu quero, irmãos, agora deixar aqui uma palavra no seu coração. Eu quero deixar um texto bíblico,
né, que essa semana me fez muito bem. Já durante alguns anos a gente procura ler a Bíblia assim, além de tudo que a gente lê, que a gente faz com a leitura bíblica, eu tenho tirado um tempo assim para ler a Bíblia durante um ano. Já por várias vezes, já tem uns 18 anos isso. E essa semana eu terminei mais uma vez essa leitura, aquela leitura diária, sabe? Às vezes dentro de um ano, às vezes passa um pouco, né? Já teve época de eu ler em 2 anos, às vezes um pouquinho menos de um ano, depende da quantidade de tempo de leitura que a gente vai fazer. Mas essa semana eu louvei a Deus que eu terminei mais uma vez essa leitura de Bíblia. E eu terminei, óbvio, né? A gente lê dentro daquela forma do Gênesis ao Apocalipse. E terminei essa semana mais uma vez no livro do Apocalipse. Isso foi na terça-feira, dia 21. Eu terminei a leitura mais uma vez da Bíblia. E me veio uma palavra, e eu quero deixar ela aqui com vocês nesse culto online, aonde diz assim a palavra de Deus no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então eu gostei muito disso daqui, eu tenho esse versículo grifado, escrito alguma coisa acerca dele, e me fez bem essa semana, nesse término de leitura da Bíblia, mais uma vez. Eu quero deixar aqui rapidamente uma reflexão para falar com Deus. Pai eterno, mais uma vez oramos, Senhor. E desta feita queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra encontre um lugar na nossa vida, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque é a tua palavra que dá rumo às nossas vidas. Senhor, dá desejo no nosso coração sempre da leitura da Bíblia. Meu Deus, dá fome, porque está escrito que um dia vai se ter fome, Senhor. E não é fome de pão, é fome da tua palavra. Senhor, é fome que nós precisamos, porque o pão já temos na mão. Tua palavra como pão já está na nossa mão. E o que nós precisamos é ter fome por ela. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos. Como disse o profeta Isaías, que ela, para aquilo que ela vem, ela faz o seu efeito. Então, se ela encontrar um lugar na nossa vida, Senhor, ela vai fazer o efeito do céu sobre a nossa vida. O escritor da carta aos Hebreus diz que ela é eficaz, Senhor. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E nós dependemos da tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, toma o teu povo, toma a tua igreja. Senhor, quantos erros nós evitaríamos se nós vivêssemos, Pai, a prática da tua palavra. Ajude-nos a isso. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Ele, na visão de Patmos, né, na ilha, o capítulo 1 fala da revelação, que é o livro de Apocalipse, né? E quando começa falando dessa revelação, diz lá, texto, né, do Apocalipse, primeiro, olha que coisa interessante, deixa eu ler ele também aqui para você. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e os notificou a João, seu servo. Então João, você sabe da história, né? Ele é jogado na ilha de Patmos, e ele diz aí no versículo 3 que por causa da palavra de Deus. Não foi uma desobediência, né? E isso já nos traz uma ideia de que há aquele sofrimento, né? Que, como disse Pedro, que sofreis antes pelo bem, por causa do bem, né? E não por causa do mal. Ou seja,
pelo bem ou pelo mal, vai chegar o dia do sofrimento nas nossas vidas. E nesse texto aqui do Apocalipse, da vida do apóstolo João, o que é que a gente vê? A gente vê que ele foi jogado nessa ilha. Por quê? É por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo, como ele diz. Tá certo? Então, é muito interessante isso, né? A gente saber que há um momento de sofrimento que não é por causa, como nós já falamos aqui, é por causa de você e eu servirmos a Deus. Lembre-se disso, que por servir a Deus, tem coisas que vai surgir nas vidas. Tá? Então, a gente não pode, aquelas pessoas, né, igual os discípulos de Jesus, certa vez, lá no evangelista São João, está registrado isso, quando viram o cego, lá do capítulo 9, né? Eles dizem, ou é o capítulo 10 de João, ele diz o seguinte, que quando viram lá o cego, eles já perguntaram a Jesus para que ele esteja assim, quem pecou, ele ou os pais dele? A gente já relaciona logo o sofrimento aos erros da gente, né? A gente também é assim, meu Deus, o que será que eu fiz? A vida, na verdade, é assim, né? A gente logo julga pelo que a pessoa está passando. Então, olhando para esse homem, o João, né, o evangelista aqui, o apóstolo João, a gente já diria o quê? Ele está em pecado. Como é que um camarada de Deus vai ser jogado numa ilha, que a ilha era jogada o pessoal que era para perderem a vida, para serem comidos pelos animais ferozes, como diz a história. Então, o que acontece? Ele foi jogado lá. Então, a princípio, é o que a gente ia falar de João. Tá? Mas está escrito aqui, nós acabamos de ler, que ele teve uma revelação. E era o complemento da Bíblia, né? Ele agora, a Bíblia montada, a gente vê aqui as coisas lindas que João viu lá nessa ilha. E lá nesse versículo que nós lemos, o 16 do capítulo 20 do livro do Apocalipse, Jesus se identifica. Agora já é o final do livro, né? O final da história. João já viu tudo que tinha que ser visto, já viu tudo. E o anjo disse para ele, escreve, ou seja, não confie na mente. Escreve aí, que essas coisas é dignas de ser registrada. E Jesus agora ele fala o quê? Nesse versículo, dizendo, ó, essas coisas é para a igreja. Tem coisa de Deus, primeiro é bom a gente lembrar que para o perdido, o maligno, o que esse mundo me ouviu falar isso. Muito maneira, o seu filho, ou seja, o projeto de salvação para o mundo. Agora, trata de revelação de Deus, isso é com a igreja. E Jesus, quando se identifica no capítulo 22, versículo 16 que nós lemos, ele disse, eu sou Jesus. E olha que coisa interessante. Primeiro ele diz, olha, sou eu que estou aqui no comando da história. Eu não desapareci da história, eu continuo com ela na mão. E ele chega a esse versículo e ele manda João, e ele mesmo fala, né, o próprio Jesus fala dessa coisa linda aqui, que nós acabamos de ler. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Ou seja, a igreja precisa saber disso daqui. Falar de futuro com o mundo, falar de futuro com quem não acredita, sabe, é um tempo perdido. Talvez seja isso o que Pedro disse lá, é dar pérola aos porcos. A igreja é o único lugar que Deus espera que a sua palavra seja aceita. Por mais que nós olhemos uma igreja fria, e por que às vezes a nossa frieza, ela chegou e está dominando? Justamente por isso. Por falta de quê? Por falta de nós vivermos a prática da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai aquecer o coração, ela vai ferver o coração. Então, esse texto, Jesus sendo claro, né, está sendo bem específico. Isso eu deu aí a João, para que ele testifique essas coisas nas igrejas. Aí a gente pega as 7 igrejas lá da Ásia, né, como está escrito lá o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse, e a gente vê lá o seguinte, cada igreja representando um período, né, da nossa era, e agora
A igreja ela precisa agora ouvir. Por isso que é tão importante, quando começa lá o Apocalipse, ele diz que é bem-aventurado quem lê, quem ouve, né, e quem pratica. Por quê? Porque ouvir já é um dos primeiros passos. Tá? O primeiro passo é isso, é a gente ter interesse em ouvir. Então, quando a gente fala da leitura, a gente não está falando de uma coisa para estranho, né? Como disse Deus a Ezequiel, Ezequiel, eu estou te levando a um povo, não é um povo estranho, é o meu povo. Agora é que eles não querem ouvir, eles não querem dar ouvido. E Deus sabe que quando a gente ele é rejeitado no meio do seu próprio povo, aí a coisa não está brincadeira, né? O que disse João, né? Se o julgamento começar pela casa de Deus, onde vai parar o perdido? Onde vai parar o mundo? Né? Porque vai ser julgado sim. Os nossos desprezos às coisas de Deus, sabe? Aqueles momentos que eu e você gasta com tantas coisas e não tem contato nenhum com a palavra de Deus, não pense que essas coisas estão sendo jogadas na lata do lixo, não. Essas coisas estão sendo avaliadas por Deus. Quanto tempo eu e você perde na frente de uma televisão, na frente de um filme, assistindo às vezes coisas até que nunca devíamos assistir. Né? Nunca devíamos trazer à nossa mente, ao nosso coração. Mas a gente está lá vendo. Agora, e quanto tempo a gente tem de palavra? Né? Então é o que Jesus está dizendo. Olha, isso aqui é para a igreja. Eu dei isso daqui para que ele testificasse nas igrejas. E você e eu como igreja, como é que nós estamos, hein? Qual é o crédito que a gente tem dado à palavra de Deus? Então, quando a gente olha Jesus se identificando nesse texto, ele não está se identificando para um povo que não o conhece. Ele está mostrando o futuro, do capítulo 1 até o último capítulo, que é esse 22 do livro do Apocalipse. Jesus está mostrando que, olha, a vida ela está na sequência para tudo aquilo que o livro de Apocalipse nos trouxe. Então fica aqui até um pensamento, tá? Um desafio. Leia o livro do Apocalipse para você ver o que vem por aí na história, né? A gente está vivendo uma história de uma pandemia agora e parece que pegou todo mundo assim de surpresa, né? Está aí uma nuvem de gafanhoto que tinha saído de direção ao Rio Grande do Sul, aí agora me parece que já está voltando de novo e fica todo mundo apavorado. Então leia o livro de Apocalipse e você vai ver quantas coisas que estão para acontecer daqui para frente na história da gente, na história do ser humano. Tem coisas que a igreja já vai estar fora desse mundo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então você tem que ler. Como vou entender essa coisa? Eu vou, quando eu começar a ler, e aí Deus se responsabiliza a estar mostrando, a estar revelando. Então sinta prazer na palavra de Deus, né? Quando a gente aprender a valorizar o que é eterno, essa vida ela vai perdendo assim aquele valor de que a gente tanto valoriza. Então, eu preciso primeiro entender o que é eterno. E a palavra de Deus é ela que tem esse princípio de eternidade aqui nessa vida para a gente. Tá bom? E Jesus fala disso quando ele diz, olha, eu sou a estrela da manhã. É que Jesus está dizendo, vem uma eternidade por aí. E é eu que inicio ela com vocês. Então isso é muito importante. Disso. Lá em Números 24, versículo 17, eu quero ler com você esse versículo aqui. Números, capítulo 24 e o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim, o Balaão, quando está lá profetizando, versículo 15 diz assim, então alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Aí ele diz assim, olha que coisa linda. Vê-lo-ei, mas não agora.
contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, olha o que ele diz, lá na época dele, essa visão, dizendo, olha, isso não é para agora, isso não é. Então, imagine um negócio desse, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela trouxe toda a verdade de Deus, como disse João, dizendo que aquilo que está escrito dava para salvar o mundo inteiro. Então, eu quero deixar essa palavra com você. Está aqui a revelação da Bíblia, ou seja, aquilo que Deus tem, olha, é para a igreja. Então, você e eu, como igreja, a gente devia ser tocado, devia ser despertado, e seguíamos as nossas vidas. Como nós temos falado, Deus sempre espera que aonde esteja os melhores esposos é dentro da igreja. Não é porque a gente saiu da religião que a gente estava, do mundo, e automaticamente chegou na igreja e mudou, não. É porque na ministração dessa palavra, como disse o Senhor Jesus aí, que João ia testificar essas coisas à igreja, então é a gente que aprende com maior facilidade. Primeiro que nós temos o Espírito de Deus, é Ele quem vai fazer a gente crer, é Ele quem vai trazer a revelação bíblica. Então, quando se falar de futuro, de eternidade, pode todo mundo zombar. Agora, eu e você, a gente tem na mão a revelação daquilo que vai acontecer lá no futuro. Então, a estrela da manhã, olha, é um começo de uma nova história. É uma manhã para uma nova eternidade. E João relatou isso às igrejas e chegou para até mim, até você, como Bíblia, isso daqui. Tá bom? Agora depende muito como nós fazemos. Então, lembre-se disso. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, dei essa ação para que fosse manifesta no meio da igreja. Ou seja, não é em qualquer esquina, não é dentro do botequim que você vai ouvir uma palavra dessa. Onde que é? Dentro da igreja. Então, aqui hoje nós estamos ausentes por causa da pandemia, mas olha, procure congregar. Procure estar no lugar onde essa palavra é ministrada. Procure ser leitor dessa palavra. Reúna a sua família e faça essa ser lida, pelo menos, entre nós, a igreja. Tá certo? Se eu e você não congregar, já 4 meses, como eu falei, fez na quarta-feira, fez 4 meses, dia 22, que parou os cultos presencial, pelo menos aqui na cidade de Araras. Algum lugar já voltou, já parou de novo, outros já estão parando de novo. E o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Qual é o seu interesse, qual é o meu interesse com a Bíblia, a palavra de Deus? Se eu e você quisermos mudança de vida, é a Bíblia quem tem essa mudança para nós. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Os discípulos, eles falaram para Jesus assim certa vez: por que o Senhor fala em parábola? E Jesus disse o seguinte, Jesus disse assim, que a aqueles que estavam lá, a multidão, era lícito que ele falasse em parábola, porque chamou o pessoal lá de cego. E isso Isaías já tinha falado. Eles estavam presentes, mas os ouvidos, olha, só estavam ouvindo mesmo com os ouvidos, porque crer eles não criam em nada, então eles estavam como cegos naquilo que eles estavam vendo lá no momento deles. Por isso que Jesus diz que bem-aventurado aquele que não estava lá vendo, mas que crê, falando daqueles que iam vir depois do seu ministério, que chegou até nós também. Então os discípulos ficavam encantados. Por que o Senhor fala em parábola? Ele disse, olha, a eles é desse jeito, agora a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu. Então Deus tem uma revelação para você. Deus tem um apocalipse para revelar para você o futuro, inferno, céu. Sabe, Deus deu a João e falou para João, não fique com você com isso não. É uma responsabilidade grande. Por isso que, olha, termina-se dizendo, aquele que acrescentar alguma coisa nessa palavra, as pragas dessa palavra, desse livro, o Apocalipse, vem sobre essa pessoa. Então não se deve tirar nem aumentar.
No meio das igrejas deve ser falada aquilo que é a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus te dê essa graça, que Deus me dê essa graça, da gente ser ouvinte, leitor da palavra de Deus e praticante da palavra de Deus. Né? É isso que Jesus espera de nós. Então, que esse Jesus que identificou-se aqui, seja o Jesus que agora esteja aí com você, com certeza, na sua casa, na sua vida, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Que caia no seu coração agora um desejo pela palavra de Deus. E esse Jesus que se apresenta no livro do Apocalipse, ele, olha, te revele aquilo que disse o profeta Jeremias. Está no 33:3, quando ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, tem coisa que a gente vai ter que orar, a gente vai ter que buscar diante de Deus. Tem coisa que a gente vai ter que ler. Por isso que as pessoas não sabem nada de futuro. As pessoas não sabem nada assim do que está acontecendo na vida. E para mim, para você, a gente tem essa graça de que nós temos um livro chamado Bíblia e que nele o Senhor Jesus, aquele Jesus que veio como Salvador, ele como Senhor agora, né, como aquele vencedor, ele está dizendo, olha, se vocês quiserem saber acerca da eternidade, eu sou a estrela da manhã, eu sou o princípio aí desse novo dia para a vida de vocês. Que Deus te abençoe. Mais uma semana, a partir de amanhã, segunda-feira, que Deus te dê graça, que Deus abra as portas para a sua vida. Nós estamos vivendo aí mais um momento de paralisação, parecia que as coisas iam abrir e de repente para de novo. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a gente fica só de reclamo, de murmúrio, né? Então vamos estar orando, né? Ore para que a gente está aí na história de que pessoas estão sendo testadas uma vacina, né? Para ver se vai realmente funcionar ou não. Então, quando você estiver orando, ore pelas pessoas que trabalham desse lado. Pessoas, né? Cientistas, equipes médicas, entende? Que realmente Deus dê sabedoria e a gente tenha, né, uma vacina aí que diga assim, olha, aqui é a vacina e essa deu certo. Essa aqui pode ficar tranquilo. E a vida volta ao normal, né? É melhor do que a gente estar aí nessa guerra, porque abre e fecha e a gente já não sabe nada mais. Nunca soubemos, na verdade, o que ser feito. Agora imagine aí, daqui mais 15 dias, aí abre mais outros dias, fecha de novo. Sua mente, como a gente falou desde o início, né? Primeiro, que nós filha, Deus, Ele vida precisamos. Tá? Então, no nome de Jesus, querido Deus, mais uma vez nós oramos, Pai. Chegamos diante de Ti agora no final desse momento, Senhor, e queremos Te agradecer pelas vidas que estão aí do outro lado, ouvindo, participando desse culto. Senhor, e que a Tua palavra nesse momento encontre lugar nas nossas vidas. Deus, e que como igreja, Deus, o Senhor espera que a Tua palavra seja sempre aceita. O Senhor espera que nós tenhamos um coração como uma boa terra. Porque para o mundo a mensagem é a de salvação, Pai. Para nós a gente encontrou Jesus, fomos trazidos para dentro da igreja e agora as nossas vidas precisam ser cuidadas por Tua palavra. E começa no livro do Apocalipse dizendo, Pai, que é bem-aventurado quem lê, aquele que ouve e aquele que pratica, meu Deus, a Tua palavra. Nos ajude a isso. E que esse texto, Senhor, quando o Senhor Jesus se identifica dizendo que Ele é a estrela da manhã e que essas coisas têm que ser reveladas à igreja. João tinha que marcar e trazer às igrejas. Deus, nos ajude como pastor
a ministrar o teu povo, a tua palavra, em nome de Jesus. Desperta o coração dos teus a palavra, Senhor, dando graça, dando revelação. Pai, nós oramos, Senhor. Toma toda essa situação que nós estamos vivendo ainda nessa pandemia, Deus, essa história das vacinas. Nós oramos pedindo a tua bênção na mente daquelas pessoas, daqueles que a vacina seja, Senhor, o combate realmente ao Covid-19 funcione. Em nome de Jesus, olha as empresas, olha os lojistas. Tem que fechar, meu Pai, por causa da situação. Senhor, tenha misericórdia. Olha o Brasil e o mundo, Pai, mergulhado nessa situação. Nós oramos que a tua graça continue sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, guardando em tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que mais um dia, né, mais uma noite, sabe, é uma responsabilidade nossa em falar e sua em ouvir. Então, o que é que Deus espera? Que tenha caído na boa terra aí a sua palavra. Então, Deus te dê essa graça, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.